Prezados irmãos, eu cumprimento a todos, desejando que a bênção do nosso Deus, a bênção de nossa querida Mãe, Maria Santíssima, de Jesus, nosso Senhor, e da nossa querida Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja com todos os irmãos, e que todos estejam aqui felizes por estarem participando de uma festa tão linda, uma festa junto com o Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, com Jesus, para terem muitas felicidades em sua vida, através das virtudes preciosas que esses santos vêm nos dar durante estas reuniões tão especiais, para que nós estejamos preparados espiritualmente para vencermos as lutas. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Sei que muitos dos nossos irmãos vieram de lugares tão distantes para estar participando desta festa. Os senhores possam aproveitar muito bem as nossas reuniões. Desejo também, em nome do Conselho, que todos possam sair daqui muito felizes para os seus lares depois. Aproveitem muito bem as mensagens, os ensaios que serão realizados, os coristas. Aproveitem muito bem tudo que é oferecido para os senhores, porque é para o bem de cada um de nós, né? Para o nosso bem espiritual. Eu convido a todos para se colocarem em pé. Nós iremos fazer uma oração para iniciarmos a nossa reunião matutina. Em sentido de reverência, vamos orar. Ó Santo e querido Deus, nosso bondoso Pai Celestial, neste momento aqui reunidos para participar de mais uma reunião, viemos pedir a sua preciosa bênção para que nós possamos ter a inspiração para a realização desta reunião. Pedimos que o Senhor envie os santos e anjos poderosos dos céus para estar conosco, abençoando e amparando todo o trabalho que será realizado nesta igreja. Santo e querido Jesus, Santa Mãe, Maria Santíssima, que a tua bênção esteja conosco. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, neste momento tão feliz para cada um de nós, muitos irmãos que se esforçaram tanto para estar aqui, o Senhor possa abençoar a cada um deles, Santo Irmão Aldo, para que sintam felizes de estarem aqui e aproveitem muito bem esta oportunidade. Neste momento também queria pedir, Santo Primaz, Irmão Aldo, por aqueles que não puderam vir em nossa festa. Muitos com muito desejo no seu coração de participar, mas não tiveram esta chance, esta oportunidade de vir. Portanto, pedimos ao Senhor, a Santa Vó Rosa, que abençoe também aqueles que não puderam vir em nossa festa, muitos que estão acompanhando pela internet, até mesmo fora do nosso país, os ouvintes da Hora Milagrosa, que a tua bênção também esteja com eles. E assim, desejando que todo o trabalho de nossa reunião seja de acordo com a tua santa vontade, nós declaramos iniciada a nossa reunião. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Todos poderão tomar seus lugares, se assentarem. E, irmãos, nós já iniciaremos a meditar na mensagem que o Conselho separou para nós nesta oportunidade, cujo título é O Valor Precioso do Ministério do Santo Irmão Aldo.
Prezados irmãos, muitos de nós conhecemos pessoalmente o Santo Irmão Aldo. Tivemos a oportunidade de tomar as suas bênçãos, de receber seus conselhos. Muitos de nós nascemos nesta igreja e conhecemos o Irmão Aldo desde pequenininhos, desde criança. E nós que conhecemos o Irmão Aldo sabemos do grande poder, da grande autoridade que o Santo Irmão Aldo sempre teve para nos consolar, nos abençoar. E foram inúmeras as vezes que nós vimos grandes milagres do Santo Irmão Aldo. Quantas pessoas, mesmo sem pertencer à nossa igreja, amigos, vizinhos, parentes, pediram para que nós, nos momentos de lutas das suas vidas, pudéssemos fazer um pedido de oração em nossa igreja ao Santo Irmão Aldo em favor deles. E muitos foram abençoados. Este, irmãos, é o santo que nós conhecemos. Mas não somente um santo que esteve aqui nesta terra, que com tal santidade nós tivemos prazer de estar em sua companhia. Este santo, além da sua santidade, da sua nobreza, ele tinha um ministério a cumprir. E por ter um ministério a ser cumprido nesta terra, junto da Santa Avó Rosa, o sucessor da Santa Avó Rosa, o Consolador, ele tinha poderes extraordinários. Tinha uma autoridade muito grande, tanto aqui na terra, quanto lá nos céus. E é sobre este santo que nós iremos meditar nesta mensagem. Muitos, às vezes visitantes, muitos de nossos irmãos, muitas vezes que estão conhecendo nossa igreja, podem ainda não conhecer quem é o Santo Irmão Aldo. Eu digo, irmãos, que é o santo que nós podemos confiar, porque ele ama a cada um de nós. Muitas vezes, na fila, quando fazíamos para tomar sua bênção, nós conhecemos o precioso poder do Irmão Aldo através da sua bênção, a bênção da Santa Avó Rosa. E, irmãos, a paz que nós sentíamos no coração ao tomar a bênção do Irmão Aldo, isso eu explico para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o Santo Irmão Aldo. É como diz um hino de nossa igreja, como um suave orvalho da alva. Ou seja, quando a manhã está clareando, o dia está nascendo, muitas vezes nos dias de inverno, o sereno da noite se acumula nas folhas da relva, da grama, dos campos, e forma um tapete branco, com aquela neblina pairando sobre a relva. É de uma beleza da natureza tão grande, tão infinita, aquela paz que transmite. Esta comparação é o que demonstra a bênção do Irmão Aldo, que ele dava para nós, a bênção da Santa Avó Rosa que ele tinha para nos dar, e que repousava em nosso coração, assim como este orvalho repousava sobre a relva. Portanto, irmãos, eu desejo que os irmãos aproveitem estes momentos sagrados para que busquem esta paz. Busquem a paz do Irmão Aldo durante as reuniões que os senhores estão aqui. Este é um ambiente sagrado, um ambiente santo que os irmãos podem buscar esta bênção. Eu vou iniciar a leitura desta mensagem para os irmãos. Estimados irmãos e irmãs, o nosso Santo Irmão Aldo ganhou seu galardão nos céus e atualmente, junto com a Santa Avó Rosa, luta para conservar em nossa igreja
tudo o que ambos deixaram de grande valor espiritual para cada apostólico. Entretanto, devemos muito ao nosso querido irmão Aldo pelo seu precioso ministério que realizou entre nós, por ter garantido tudo o que Jesus e a Santa Vó Rosa nos deram para que nossa igreja fosse a igreja prometida nas profecias dos santos profetas e nas revelações de Jesus ao apóstolo São João no livro do Apocalipse, onde ele, o apóstolo São João, ouviu a voz de uma enorme multidão que diziam: glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque passou a reinar sobre o seu povo. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, cuja noiva, que é representada pela sua igreja, já se preparou e foi-lhe dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos, e neste caso é o seu povo. Prezados irmãos, estas profecias, o apóstolo São João, ele recebeu nos últimos dias de sua vida, né? Quando ele estava na ilha de Patmos, onde ele foi isolado, foi preso nesta ilha, e ali, vendo findar, né, a vida dos seus amigos e companheiros de ministérios, outros santos apóstolos, ele viu que a igreja estava se diminuindo naquele período e ele ficou preocupado com o futuro da igreja. Portanto, Jesus, que amou muito este apóstolo São João, que foi o apóstolo que ao lado de sua mãe esteve no momento da crucificação de Jesus, ali em frente àquela cruz, ao lado de sua mãe, amparando Maria Santíssima, os dois vendo a crucificação de Jesus. Então, Jesus, que tinha um grande carinho por este apóstolo, resolveu mostrar a ele que não era chegado o fim da igreja, que o ministério de pregação, de evangelização que eles iniciaram, teria um prosseguimento, teria grandes desdobramentos. E foi quando ele viu nesta profecia uma grande multidão cantando glória a Deus, que passava a reinar novamente nesta terra. E, prezados irmãos, nós temos que ter também gratidão por sermos a igreja escolhida por Deus, né? A igreja que foi escolhida para ser merecedora do envio do Santo Consolador, a Santa Vó Rosa. Porque, irmãos, assim como Jesus, naquele momento do seu nascimento, ele nasceu numa pequena cidade, né? Como nós sabemos, numa manjedoura, lugar mais simples, uma estrebaria, lugar mais simples que poderia existir naquela cidade. Assim também Deus, ele priorizando esta virtude da humildade, ele escolheu esta igreja que na sua humildade, igreja pequena, né? Uma simples tenda que essa igreja começou. Era só uma tenda. Mas ali havia pessoas especiais. Como nós sabemos, o bispo Eurico, a missionária Odete, que iniciaram um trabalho de pregação, eram pessoas especiais, escolhidas por Deus. O bispo, com o seu dom de pregar, a sua vontade férrea de transmitir a palavra, o evangelho de Jesus, de ajudar as pessoas, aquela vontade inabalável que ele tinha de ajudar Jesus, foi reconhecida por Jesus. E Deus escolheu esta igreja e enviou a Santa Vó Rosa para estar conosco. Por isso que esta igreja, de uma simples tenda, cresceu tanto. E hoje, nos dias atuais, é a igreja escolhida por Deus, que é dirigida pelos céus.
Continuando a mensagem do boletim, realmente estas palavras vêm se cumprindo nestes dias, e é a maior glória do povo apostólico, pois fomos dirigidos diretamente pelo Senhor Deus, o nosso Pai, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, desde o momento em que a Santa Vó Rosa assumiu a sua missão de Espírito Consolador para governar sua igreja através do ministério do Santo Irmão Aldo, durante 44 anos, onde ele, com toda a fidelidade à Santa Vó Rosa e ao nosso Deus, nosso Pai, manteve com mão forte o governo de nossa igreja. E hoje, junto com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e com todo o poder celestial, ele luta para ajudar o povo apostólico a ser fiel no rico tesouro que foi entregue à nossa igreja, que é a nossa doutrina e disciplina, a fim de sermos vitoriosos até o final de nossa igreja aqui na terra. Prezados irmãos, a doutrina que recebemos, ela veio dos céus. Foi a Santa Vó Rosa que, como Consolador, representante de Jesus nesta terra, ela ensinou a igreja. Por isso nós temos o livro, o Evangelho do Reino dos Céus, onde nós temos os ensinos de Jesus para que nós possamos meditar na doutrina de nossa igreja. É ali que está encerrada a doutrina de nossa igreja, como nós devemos crer nos santos, em Deus nosso Pai, nos profetas. E esta doutrina veio junto com uma disciplina, que são as regras do bom comportamento. Porque, irmãos, não adiantaria nada nós sermos o povo escolhido por Deus, termos uma doutrina perfeita e não seguirmos os princípios da boa moral, de sermos honestos, sermos educados, perdoadores, amantes do bem e também nos portarmos de maneira digna, com nossas vestimentas em dia, sempre seguindo padrões morais para que nós tivéssemos de acordo com a doutrina da igreja. Então, tudo isso, irmãos, foi ensinado através de mensagens no boletim de nossa igreja. Mensagens que o irmão Aldo, semanalmente, com muito prazer, ele trazia para nós mensagens através do boletim. E foram estas mensagens que garantiu a unidade da nossa igreja. Porque antes dos boletins de nossa igreja, que o irmão Aldo instituiu como padrão de mensagem, ou seja, cada pregador seguiria a mensagem do boletim para pregar para a igreja, seja aqui na sede ou em cada uma das congregações que nossa igreja tem. Então, a unidade da igreja foi garantida, porque a igreja passou a ter só uma mensagem única. E foi durante muitos anos que o irmão Aldo deu prosseguimento a este pedido de Jesus, porque foi um pedido da Santa Vó Rosa e de Jesus, para que ele fizesse assim. E isso garantiu a unidade da igreja. Outra coisa muito importante também que o irmão Aldo ele deixou para nós, para garantir a unidade da igreja, foi o rodízio de pastores. Nós sabemos que nas congregações onde nós frequentamos, vários pastores se revezam. Não existe um pastor responsável que fica pregando todos os finais de semana na mesma congregação. Não existe isso. Porque cada final de semana é um pastor diferente que vai pregar. E cada um tem o seu dom. Cada um fala melhor da sua maneira de algum tema. E isso garante também a unidade espiritual da igreja. E outra coisa, as festas de nossa igreja. As festas das quais os senhores estão participando. Festa de final de ano, a qual nós estamos participando, nós vemos que tem irmãos de várias congregações. E olhem para o lado
somos todos irmãos. É como o irmão Aldo disse pouco antes dele subir aos céus: nós somos uma família só. Né? Não existe diferença entre o povo apostólico, desde uma congregação grande até uma congregação pequena, onde muitas vezes não existe nem coral. Portanto, irmãos, esta unidade é divina, né? Esta maneira de dirigir a igreja é somente pelos céus que foi revelado ao irmão Aldo, para que nós tivéssemos esta unidade e pudéssemos hoje ter esse benefício de sermos um povo unido, que gosta de ajudar uns aos outros e tem a mesma fé, tem os mesmos princípios, tem o mesmo prazer de estar juntos durante, por exemplo, essas festividades de final de ano. Em um dos boletins internos oficial de agosto de 2003, foi revelado à igreja por nosso santo irmão Aldo que Maria Santíssima e o profeta Daniel estavam muito contentes com a Santa Avó Rosa e com o nosso querido primaz pelo trabalho que ambos vinham realizando. Também o profeta Moisés, juntamente com o profeta Daniel, acompanhavam o trabalho de nossa igreja, admirando o trabalho que o irmão Aldo estava fazendo para ajudar a todos os nossos irmãos. E que mesmo não atendendo pessoalmente a todos, em espírito atendia e ajudava os que mereciam. Outro ponto muito admirado pelos profetas Moisés e Daniel era como o irmão Aldo conseguia segurar a nossa mocidade na igreja, livrando-as da corrupção e do pecado. Portanto, Jesus cumpriu o que prometeu para São João sobre a igreja deles, que ele voltaria, e disse ainda mais: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estimados irmãos e irmãs, saibam estas verdades para terem conhecimento de como foi importante o ministério do santo irmão Aldo, pois até os santos de grande poder se admiravam como o ministério que ele realizava para Jesus, para a Santa Avó Rosa e para que nossa igreja fosse tão vitoriosa. Prezados irmãos, outra coisa muito importante que o irmão Aldo ensinou para nós, como santo profeta que nos dirigiu nesta igreja, foi a fé nos santos. A fé no profeta Daniel, profeta Moisés, como santos vivos, poderosos, que estão dispostos a nos ajudar, que estão presentes em nossas reuniões, os santos apóstolos que vêm aqui participar de nossas reuniões, os santos e anjos dos céus. O irmão Aldo falou, está aqui nas nossas reuniões para nos ajudar, para abençoar, para abrir o coração de cada um de nós, ao ouvirmos a reunião, para tirar as preocupações com os problemas e aproveitarmos a nossa reunião. E outra coisa muito bonita e muito importante que o santo irmão Aldo nos ensinou foi a fé em Maria Santíssima. Nós sabemos que Maria Santíssima foi a santa protetora que esteve cuidando da Santa Avó Rosa e também do santo irmão Aldo desde quando ele era criança, desde quando eles eram meninos ainda, e até a sua consumação da sua missão aqui na terra, Maria Santíssima sempre esteve ao seu lado, inclusive nas filas, para abençoar a todos nós, não somente que estávamos presentes naquela fila, mas a nossa família, que às vezes estava em casa e não estava ali conosco. O irmão Aldo também abençoava juntamente com Maria Santíssima. Uma coisa muito bonita que nós temos, revelando para nós o ministério de Maria Santíssima como santa poderosa na vida do santo irmão Aldo, foi quando, no livro Rainha das Flores,
Em certo trecho, nós temos um exemplo muito bonito que o irmão Aldo dá sobre a fé em Maria Santíssima, onde ele estava realizando uma viagem com a Santa Vó Rosa para o Nordeste, e em determinado ponto daquela viagem, um lugar que não tinha recursos, o eixo do carro que eles estavam quebrou. E ali, com o eixo quebrado e não tinha nenhum lugar perto para eles buscarem socorro, buscarem auxílio, a Santa Vó Rosa falou: Aldo, o carro quebrou, e agora o que nós fazemos? O irmão Aldo, com toda a convicção, provando sua fé para a Santa Vó Rosa, disse a Santa Vó Rosa: Vó, a senhora é uma santa. Ore para Maria Santíssima, que ela vai nos ajudar. Ore, que eu vou ali cortar uma madeira e vou colocar aqui no lugar, mas ore que a Maria Santíssima, ela vai nos ajudar. E ali ele foi, cortou um cabo naquele mato, colocou no lugar do eixo, e aquela madeira foi ali substituindo o eixo até que eles chegassem numa cidade e pudessem fazer a troca, o conserto daquele carro. Então notem o irmão Aldo, desde quando ele ainda não estava exercendo o ministério de profeta em nossa igreja. Ele já estava, com Maria Santíssima ao seu lado em todos os momentos. Uma fé viva em Maria Santíssima e na Santa Vó Rosa. Então, irmãos, foi este o legado do Santo Irmão Aldo que nos deixou, a fé nos santos. Eu lembro muito bem quando o irmão Aldo, em um dos boletins de nossa igreja, ensinou sobre Maria Santíssima nos céus, inclusive sobre como ela está. A cor do seu vestido, azul celeste, bordado em fios de ouro, deu detalhes. Cabelo de Maria Santíssima dourado e lindos olhos azuis. O irmão Aldo ensinou tudo isso para nós, para que nós também tivéssemos fé nesta santa. Esta santa que, como mãe de Jesus, é também nossa mãe, rainha dos céus, que comandando santos e anjos poderosos, está disposta a nos ajudar em todos os momentos de nossas necessidades. Agora, continua a mensagem. Cabe a todos nós da Igreja Apostólica confiarmos que o Santo Irmão Aldo, junto à Santa Vó Rosa, continua trabalhando incansavelmente para garantir que todos nós sejamos vitoriosos. Mas precisamos ser obedientes e perseverantes nos ensinos e conselhos que eles nos deixaram, fazendo-nos preparados para seguirmos avante, enquanto Deus assim quiser nesta terra. É como diz o hino, irmãos: a luta vem, mas eu venço. Não é porque nós somos apostólicos que as lutas não hão de vir. Veja as lutas que o irmão Aldo passou. Quantas lutas a Santa Vó Rosa passou, os santos profetas, e eles eram santos, santíssimos, realizavam missão para Deus aqui na terra. Então ele provou para nós, as lutas fazem parte da nossa vida. Por isso não faz sentido nós pedirmos: irmão Aldo, nos ajude em nossa luta, mas não quisermos que a luta venha até nós, porque há lutas hão de vir. Mas o irmão Aldo está ao nosso lado e ele nos ajuda. Seja um apostólico fiel, determinado a servir com amor, lealdade e sinceridade no seu ministério. Seja membro, obreiro ou corista. Ame a Deus, seus santos, sua igreja, seus irmãos, e dê esta alegria ao Santo Irmão Aldo de contemplar cada filho que ele ajudou, sendo o seu verdadeiro servo nesta igreja, ajudando outros irmãos a conquistarem também a condição de filho de Deus. Glorifiquemos o nosso Santo Irmão Aldo e prestemos a ele todo o nosso amor, louvor e gratidão, seguindo seus ensinos e conselhos, sendo unidos, pacientes, perdoadores, fiéis,
perseverantes, amando uns aos outros e à igreja, pois o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa estão ao nosso lado para nos ajudar a sermos vitoriosos a cada dia e alcançarmos o reino dos céus. Prezados irmãos, esta mensagem muito bonita nos fala que nós devemos valorizar este presente tão precioso que nós recebemos dos céus, o irmão Aldo. Valorizar como? Porque cada um de nós, irmãos, fomos ajudados pelo santo irmão Aldo. Todos nós, nesta igreja, que muitas vezes temos um ministério, como pastor, seja como corista, seja como obreiro, muitas vezes esse ministério vem como forma de gratidão pelas bênçãos que recebemos do santo irmão Aldo, por milagres que recebemos em nossa vida. Então, como forma de gratidão, né, de adoração a estes santos, nós sentimos este amor em servir, agradecendo ao irmão Aldo e ajudando os nossos irmãos. Então o irmão Aldo quer isso, que nós façamos o nosso ministério com amor, com o desejo de ajudar nossos irmãos de nossa igreja, para que também recebam estas bênçãos em sua vida. Os coristas, né, os senhores não fazem ideia de quanto ajudam nossa reunião com os hinos que são apresentados, né? São mensagens divinas. Os pastores, os obreiros que ajudam nossa reunião a acontecer, porque sem o trabalho dos senhores, as nossas reuniões não teriam como acontecer, que é preciso da ajuda de cada um para que as reuniões possam acontecer. E o irmão Aldo, irmãos, ele deseja ajudar muito a todos nós no nosso ministério. Ele é o nosso amigo, nosso companheiro, porque sem ele nós não conseguiríamos fazer isso. Não haveria sentido em estar aqui, pregar para os irmãos, falar sobre o quê? Se o irmão Aldo não estiver conosco ajudando, né? O irmão Aldo é o sentido do nosso ministério. Ele e a Santa Avó Rosa é que dão sentido ao nosso ministério. Portanto, eles estão conosco, presentes em nossas viagens, presentes nos nossos ensaios, presentes em todos os momentos que nós estamos a servir nossa igreja. E muitas vezes, mesmo quando erramos, né? Eu vi muitas vezes o irmão Aldo ajudando obreiros, né, que às vezes estavam cansados, desanimados. Muitas vezes o irmão Aldo ainda enviava carta ungida a esses obreiros. Eu vi, né, na secretaria da congregação, carta ungida do irmão Aldo, incentivando: irmãos, vejo que os senhores estão cansados em servir, estão meio desanimados, não chegam na hora certa para pegar escala. Isso tem prejudicado as reuniões de nossa igreja. Eu, junto com a Santa Avó Rosa, eu não quero isso. Me ajudem, eu estou com vocês. E nesta carta ungida ele falou: todos os dias de manhã me coloco de joelho e oro. Oro pelos senhores e pela família dos senhores, para que possam ter força para me ajudar. Palavras muito bonitas do irmão Aldo, para que nós tivéssemos força para ajudar, servir no ministério. E outra coisa muito importante também, que o irmão Aldo, ele gostaria muito, irmãos, de todos nós, que nós não ficássemos preocupados com os problemas desta vida. Muitas coisas acontecem em nossa vida, das quais nós não temos poder nenhum de mudar. Problemas que não temos poder nenhum de resolver. É o caso, muitas vezes, de um problema de saúde que até mesmo os médicos não sabem resolver. Problemas, né, de emprego, problemas na família. E nós não temos a solução, e muitas vezes as pessoas ficam ali remoendo, pensando naquilo, preso naquele problema. E o irmão Aldo, com todos os anjos nos céus ao seu lado,
com o profeta Moisés, com o profeta Daniel, com todo o poder de nos ajudar, com aquela imensidão do poder de Deus para interceder por nós, Ele nos vê preocupados com esses problemas e muitas vezes chorando, muitas vezes tristes e abatidos. O irmão Aldo não quer isso. Inclusive a Santa Avó Rosa, ela ensinou colocar o nome na caixinha de oração, entregar os problemas nas mãos dela, porque é ela que tem o poder de nos ajudar. Nós não temos poder, porque nós iremos ficar pensando naquilo, no nosso problema diariamente, sofrendo, chorando, se nós não temos poder de resolver. Então é a hora de nós pararmos de ficar chorando pelos problemas, preocupados demais, entregar na mão da Santa Avó, através de pedidos de oração, entregar nas mãos do irmão Aldo, entregar nas mãos de Maria Santíssima. Eles que têm o poder de nos ajudar, eles que estão dispostos a nos ajudar, né? E seguir os conselhos do irmão Aldo. Muito importante nós seguirmos o que o irmão Aldo nos ensina, porque a palavra de um profeta é vida. A palavra de um profeta é que nos deu esta glória de sermos uma igreja tão bonita, uma igreja que está crescendo tanto, uma igreja, irmãos, que é admirada pelo mundo todo. Pois, irmãos, existem pessoas deste mundo inteiro que admiram nossa igreja, e muitos dos quais, ao passarem por este país, eles procuram logo frequentar uma reunião de nossa igreja, vir para a igreja, assistir uma reunião, porque sabem que aqui tem o poder dos céus, tem o poder de Deus entre nós. Portanto, nós devemos seguir os conselhos do irmão Aldo, e um dos conselhos é valorizarmos esses momentos de reunião, né? O irmão Aldo tanto ensinou, a reunião é sagrada, é o momento em que os santos e anjos estão ao nosso lado. É momento de nós seguirmos os conselhos do irmão Aldo, né, como jovens. Procurar servir no seu ministério, porque é o ministério, às vezes do coral, que tem salvado muitos jovens, como o apóstolo Moisés, Daniel, né? Eles ficaram admirados com o irmão Aldo, de ter tantos jovens que servem nesta igreja. Vejam, por exemplo, as reuniões que estão acontecendo. Quantos jovens de prodígio, de grandes talentos, têm cantado para o irmão Aldo, para a Virgem Maria, para Jesus, de maneira tão bonita que o nosso coração fica enternecido, canta junto. É isso que o irmão Aldo quer, a sua vida feliz, jovem. Eu lembro que o irmão Aldo, ele gostava muito de ajudar os jovens, né? Quantos jovens eu vi, né, falando com o irmão Aldo, para que o irmão Aldo ajudasse, por exemplo, para ficar no alojamento aqui na sede, para poder frequentar a faculdade. Muitas vezes o irmão Aldo ajudava até mesmo financeiramente muitos jovens. Ajudava os jovens a passarem no concurso, a terem sabedoria para fazer a prova, para terem um bom emprego. Quantos jovens o irmão Aldo ajudou? Portanto, jovens, o irmão Aldo tem um prazer imenso em te ajudar. Porque muitos de vocês, jovens, ele viu nascer. Ele cuidou desde pequenininho, por isso que ele tem um carinho. E no momento da consagração, aqui nesta igreja, é o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, que muitas vezes dá o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de tocar um instrumento que ele espera que nós possamos desenvolver. E ele, junto com a Santa Avó Rosa, nos ajuda para que nós tenhamos sabedoria para desenvolvermos esses dons. Portanto, vamos seguir os conselhos do irmão Aldo, que nos ajuda a sermos felizes nesta vida. Portanto, irmãos, é esta mensagem que eu queria deixar para os senhores. Nós temos o hino que vai ser apresentado pelo coral. Teu povo se reuniu, Senhor.
vamos festejar, queira aceitar, ó Senhor Jesus, o nosso sincero louvor fraternal. Vamos recordar aquela noite linda e lá em Belém o Senhor nasceu, que os anjos cantaram linda melodia, louvando a Deus Pai, nasceu Jesus Rei. Grande estrela no céu surgiu, com grande fulgor brilhou sem igual. Parece que ela queria dizer: nasceu Jesus Cristo, chegou o Natal. Tudo aconteceu, tudo se cumpriu, e o plano de Deus se realizou. Pois naquela noite de gozo e de paz, numa manjedoura nascia o Senhor. Profundo e sincero louvor, também nós louvamos a Virgem Maria e a Santa Rosa, o Consolador.
esta igreja, através dos seus discípulos, os pastores e pregadores, que com coragem e dedicação ensinam a doutrina da salvação. Nos ajudar através do Consolador, nossa Santa Formosa, Mãe Divina, que tens do céu o amor fraternal. Todas as horas de nossas vidas, ela tem o poder de nos proteger através do seu sucessor, Santo Irmão divino de esplendor, profeta do amor. Ele é o nosso querido profeta adorado. És o santo que nos guia ao nosso lado. Orienta esta igreja através dos seus discípulos, os pastores e pregadores, que com coragem e dedicação ensinam a doutrina da salvação. Esta igreja tem o profeta da união. Esta igreja tem o profeta da paz. Esta igreja tem o profeta do amor. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor nosso Deus e de seu Divino Espírito Santo, desejando
que as bênçãos dele, assim como as bênçãos da nossa amada Mãe, Virgem Maria Santíssima, de Jesus, nosso Senhor e Salvador, da nossa Santíssima Vó Rosa, o Santo Espírito Consolador e do nosso profeta santo irmão Aldo recaiam sobre todos os nossos irmãos. Eu tenho uma mensagem que nos foi concedida, uma mensagem doutrinária pelo Conselho Deliberativo, uma mensagem muito importante, um tema que tem que sempre ser relembrado aos nossos irmãos. O tema trata da importância do coral e de sua união. E eu optei por ler a mensagem na íntegra para os irmãos, para que os irmãos possam melhor compreender a mensagem. E depois nós vamos meditar em alguns pontos desta linda mensagem. A importância do coral e de sua união. Prezados irmãos, o ministério do coral em nossa Igreja Apostólica é muito importante e essencial, pois toca os corações de forma muito preciosa, através da música, mas música sacra, criada e inspirada por Deus. Vale ressaltar que no reino dos céus existe o coral angelical, obra-prima da criação divina, formado por santos e anjos do nosso Deus, inclusive por irmãos apostólicos, que cumpriram sua missão e ministério aqui em nossa igreja e agora desfrutam de um galardão maravilhoso, fazendo parte deste coral angelical, como nos esclareceu o santo irmão Aldo. Vamos relembrar a importância do coral. Para ser anunciado o nascimento de Jesus aos humildes pastores de Belém, foi designado por Deus o coro de anjos que cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando a Senhora Rosa encontrou por providência de Deus e de Jesus a igreja com o bispo pregando, foi um hino que despertou o dom da nossa querida e santa Vó Rosa para amar e servir a Jesus de todo o seu coração. Quando o irmão Aldo, em seu preparo de sucessor do Consolador, foi levado diante do trono de Deus, como diz o hino, bondoso primaz, na presença do Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, de santos e anjos poderosos, o coral angelical começou a cantar. Salve, santo irmão Aldo, salve, profeta do Senhor, salve, santo irmão Aldo, sucessor do Consolador. Observem a importância da música e do coral, prestigiado por Deus, Senhor da música, ao qual o grande salmista Davi tocava e cantava acordes em seu louvor e adoração, como ele próprio escreveu. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O coro angelical participa das celebrações celestiais e nesta igreja apostólica, o coro angelical participa juntamente com o coral apostólico, abrilhantando nossas reuniões, festas e sacramentos, com suas mensagens e louvores. Pois a música tem esse efeito de comemorar, de tocar, de acalmar, de ser gratidão e adoração. Por isso, apelamos ao nosso coral da sede e de todas as congregações, para estarem sempre unidos, numa irmandade que quer o bem do seu próximo, sendo amáveis, respeitosos, perdoadores, dedicados e servos fiéis e obedientes. Jesus, para manter a união, deu exemplos de misericórdia e perdão, suportou a traição e ainda chamou de amigo o discípulo que o traiu. Perdoou o apóstolo que o negou e o reconduziu à irmandade.
relevou o discípulo que teve dúvidas da sua ressurreição e que o tocou, para comprovar sua volta à vida. Orou ao Pai para perdoar aqueles que o crucificavam e dividiram suas vestes, pois não sabiam o que faziam. Quanta misericórdia e quanto perdão por amar e preservar a união. Lembre-se do que disse o santo profeta irmão Aldo sobre os resistentes ao seu governo de profeta e de sucessor do Consolador, que achavam que ele não tinha o dom e por isso o acusaram e o caluniaram. Se eles se arrependerem e pedirem meu perdão, eu os perdoo. Mas Jesus ensinou aos seus discípulos a não disputar quem era o maior entre eles, pois o menor, o mais manso, o mais simples, o mais humilde de coração é que seria o maior entre todos. Vejam quanta coisa Jesus fez para manter a união dos discípulos e da família apostólica que ele iniciou no seu tempo. Por isso, regentes, músicos e coristas dos corais da Igreja Apostólica, membros do Ministério de Pastores e Obreiros, assim como todos os irmãos apostólicos, vamos viver em união, paz e harmonia, considerando, respeitando e amando uns aos outros. O salmista e rei Davi, que cantava e tocava acordes ao Senhor Deus, disse o seu salmo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ainda completa: porque o Senhor ordena-lhe a bênção e a vida para sempre. A própria música, que é o recurso utilizado pelo coral para cantar e dar belas mensagens de salvação, adoração, louvor, gratidão e consolação, só existe se houver a união das notas musicais nas mais lindas melodias. Para que a nossa união seja real e perdure, é preciso muita paciência, perseverança, misericórdia, perdão e humildade, sem disputas, julgamentos e contendas, como afirma São Mateus. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Estimados regentes, músicos, solistas, coristas e compositores, seu ministério também é um sacerdócio, porque também se prega pela música que já converteu e salvou muitas almas para Deus e seu reino. Mas será muito melhor se a união for a tônica desse sacerdócio. Pois além de estarem unidos aos seus irmãos, estarão unidos ao coral angelical e assim a música e a mensagem irão tocar profundamente os corações, como aconteceu com uma senhora na Espanha, que se converteu ouvindo o hino Cada Dia que Passa. E quando em visita ao Brasil, veio à sede da Igreja Apostólica e, sem contar nada da sua conversão a ninguém, ouviu o coral da sede cantar o mesmo hino que a fez se converter, e as lágrimas rolaram em seu rosto. E aí ela contou o fato ao pastor que a recepcionara. A música de um hino sacro já fez muita gente tomar decisões e fazer escolhas certas, ao ouvirem e deixarem as melodias e mensagem encherem o seu coração de paz e alegria. Vamos pedir a Deus e a seus santos que continuem nos dando as dádivas do coral, da música, da mensagem cantada, pois cada novo hino mostra que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo continuam dando sabedoria, inspiração e unção aos compositores e ao coral apostólico para apresentarem novas letras, novas melodias e assim fazerem bem à igreja e a quem puder ouvir. Amados irmãos apostólicos, vamos juntos, unidos aos cânticos do coral apostólico, demonstrar nosso amor, fidelidade, adoração e gratidão a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por nos presentearem com o valoroso e importante ministério do coral. Está aí, irmãos, esta mensagem muito importante
que trata da importância do nosso conjunto coral na Igreja Apostólica e de sua união como filhos de Deus. E por que o ministério do coral é muito importante e é essencial na obra da Igreja Apostólica? Porque ele é um dos caminhos para se chegar até Deus. Porque a música, ela eleva o espírito nosso, de todos nós, à presença dos santos e dos anjos, e nos faz alcançar as virtudes do Espírito Santo de Deus. E o santo irmão Aldo sempre nos ensinou, a Santa Vó Rosa sempre nos ensinou que a mensagem cantada, quando ela tem a unção do reino dos céus, ela tem o poder de convencer, ela tem o poder de converter almas para Deus. Então os santos e anjos utilizam os hinos da igreja para converter almas. E os irmãos ouviram nessa mensagem que eu li, daquela senhora da Espanha, que quando ouviu aquele hino a cada dia que passa, ela se converteu. Ela não estava dentro da igreja, ela estava na Espanha. Então o hino da Igreja Apostólica tem esta missão, este objetivo e esta importância de alcançar almas para o nosso Deus. E na nossa mensagem também nos deu exemplo da Santa Vó Rosa, quando ela foi despertada em seu dom por um hino que foi cantado na igreja. Então os irmãos vejam a importância do conjunto coral para a nossa igreja apostólica. E os hinos são criados por inspiração divina. E por isso os nossos hinos têm o poder de salvar, têm o poder também de prestar adoração ao nosso Deus. Também eles servem como forma de gratidão, porque através dos nossos hinos nós louvamos a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E também nós podemos, através dos nossos hinos, agradecer a todos estes santos. Aqui também, nesta mensagem doutrinária, fala da importância de quando Jesus nasceu, o conjunto coral do reino dos céus apareceu para aqueles humildes pastores de Belém e cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Também nos fala do momento em que o Santo Irmão Aldo foi levado diante do trono de Deus, em que foi cantado o hino Bondoso Primaz, que nos mostra: salve Santo Irmão Aldo, salve profeta do Senhor, salve Santo Irmão Aldo, sucessor do Consolador. Então está aí a importância dos nossos hinos. Também aqui na mensagem fala sobre o profeta rei Davi, que muito utilizou seus louvores, hinos, para louvar e agradecer ao nosso Deus. Mas nós não podemos cantar só por cantar. Nós temos um hino do nosso conjunto coral que nos diz: não cante, meu irmão, só por cantar. Então não cante, meu irmão, não cante, minha irmã, não cante, jovem, só por cantar. Mas cante com amor, cante com fé, para que a Santa Vó Rosa possa abençoar o seu cantar, o Santo Irmão Aldo possa abençoar o seu cantar e utilizar ele como instrumento de conversão e de salvação de almas para o nosso Deus. E aí entra a importância da união no coral, que é um tema central da nossa mensagem de hoje. A Santa Vó Rosa, Jesus,
o santo irmão Aldo sempre nos ensinou sobre a união. Jesus, como está aqui na nossa mensagem doutrinária, perdoou seus algozes para que houvesse união, porque o objetivo dele era unir espiritualmente a todos aqueles que quisessem herdar a salvação. A Santa Vó Rosa também nos deu muitos exemplos de união, e um exemplo muito conhecido dos nossos irmãos é o caso dos palitos, que ela deu um palito para alguns dos nossos irmãos, e os nossos irmãos conseguiram quebrar o palito com facilidade, porque era um palito isolado, era um só. Mas quando ela juntou os palitos num feixe e deu para alguns irmãos daquela época quebrarem, os irmãos não conseguiram. Porque unidos nós somos mais fortes, unidos nós podemos receber mais proteção, mais bênção da Santa Vó Rosa. E então fica mais difícil para ser derrotado. É por isso que a nossa igreja prega tanto a união. O santo irmão Aldo, em seus 44 anos de ministério, quantas mensagens doutrinárias sobre a união ele nos deu. Foram muitas. E hoje o Conselho Deliberativo vem replicando essas mensagens em nossos boletins, dada a sua importância para a Igreja Apostólica, para a nossa salvação. E hoje, mais especificamente, para o conjunto coral. Mas para alcançar esta união, é preciso ter humildade. Porque a humildade é reconhecermos a nossa dependência de Deus. E então nós devemos sempre orar, antes de cantar, antes de tocar um instrumento, pedir a bênção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, para que os nossos trabalhos não só sejam muito bem feitos, muito bem realizados, como também sejam recebidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Porque senão não tem nenhum valor, se não forem recebidos por eles. O exemplo, quando os irmãos vão começar os ensaios, fazem uma oração, pedindo a bênção da Santa Vó Rosa, que lhes dê sabedoria, que lhes dê facilidade, dê entendimento, para que possam fazer um trabalho bem feito. E também no final dos ensaios, é feito uma oração, pedindo a bênção, a proteção da Santa Vó Rosa, para que no momento das apresentações, esses louvores sejam recebidos no reino dos céus. Porque só quando eles são ungidos por ela, porque a mensagem cantada, ela tem este poder. Mas quando pode e tem o mérito de receber a unção da Santa Vó Rosa. E Jesus ensinou, como está aqui na mensagem doutrinária, que o menor seria o maior no reino dos céus. Por quê? Porque, irmãos, o menor é aquele que integra o todo. O objetivo dele não é sobressair, não é ser melhor que ninguém. O objetivo dele é cooperar de forma coletiva com todo o conjunto coral, para que o serviço, os hinos cantados, sejam realmente hinos de louvores belíssimos, sacros, que tenha a unção do reino dos céus. Então, aquele que é menor, como disse Jesus, ele sabe que está ali cantando, apresentando ou tocando, ou cantando um solo para Deus. Ele sabe que está cantando para a Santa Vó Rosa, sabe que está cantando para Jesus, para a Virgem Maria Santíssima e para o nosso santo profeta e irmão Aldo. Então, como exemplo da irmã, hoje nossa irmã, aquela senhora da Espanha, ela se converteu através do hino. E os irmãos que tiveram a honra, o mérito de cantar este hino naquele momento em que ela adentrou,
as portas da nossa igreja. Cantaram para quem? Não cantaram para o regente. Sim, ele foi beneficiado pelo hino que cantaram. Todos os irmãos do coral foram beneficiados, a igreja também toda foi beneficiada. Mas cantaram especialmente para aquela irmã que adentrou as portas desta igreja. Porque ela tinha ouvido este hino lá na Espanha e se converteu. E ela veio aqui, ao Brasil. Ela veio, visitou a nossa igreja, mas ela não falou da conversão dela. Ela não falou qual foi o hino que fez parte da sua conversão. E o coral cantou esse hino. O que prova que nós não fazemos aquilo que queremos. Nós fazemos aquilo que a Santa Vó Rosa e que o Santo Irmão Aldo quer, que Deus quer, que Jesus e que a Virgem Maria Santíssima quer. E isso nós precisamos sempre nos lembrar. Tão importante este ponto da união. Ontem, na reunião de ontem, o pastor comentou em sua mensagem sobre o cuidado dos irmãos que se destacam na música, que se destacam no canto. E por quê? Tem que tomar cuidado com o orgulho, tomar cuidado com a vaidade. Nós precisamos melhorar tecnicamente, precisamos melhorar o canto, precisamos melhorar no tocar um instrumento, na regência. E o nosso irmão pastor que me antecedeu falou do ministério, da importância do ministério do Santo Irmão Aldo. E no ministério dele, o quanto o nosso conjunto coral, a música, as orquestras evoluíram. Muito. Com as bênçãos dele. Com as bênçãos da Santa Vó Rosa. Então nós precisamos melhorar. Mas nós não podemos nos orgulhar disso. Porque quem nos dá a capacidade é a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo, é Jesus, é a Virgem Maria Santíssima. Nós somos todos dependentes do reino dos céus. Então nós não podemos nos orgulhar para não cairmos de onde nós estamos. Então os coristas todos, nós temos que ser amáveis, ser gentis e ter amor ao próximo assim como a si mesmo. Mas Jesus, neste mandamento, ele nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Mas ele contém duas partes importantes. Primeiro, é necessário amar a si mesmo. Porque aquele que tem um sentimento que não é bom, aquele que cria divisão no conjunto coral, aquele que não tem amor por sua alma, não ama a si mesmo. E então não vai ter condição de amar o seu próximo. Mas tem que primeiro amar a si mesmo. E depois, partindo deste amor que tem por si mesmo, amar ao seu próximo. E é isso que a Santa Vó Rosa sempre nos ensinou. É isso que o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou. Outra mensagem que está no boletim sobre o perdão. O perdão é um ponto tão sensível, principalmente agora que nós estamos chegando na época do Natal. E precisa sempre ser lembrado a todos os nossos irmãos. É muito importante perdoar. Porque o perdão faz bem a quem dá o perdão. E também faz bem a quem recebe o perdão. Os irmãos viram no boletim que eu li para os irmãos. Que o Santo Irmão Aldo, mesmo após sofrer tantas perseguições, ele ainda disse que se aqueles que fizeram isso o procurassem, ele perdoaria a todos eles. Assim como Jesus perdoou seus algozes que ao pé da cruz rasgavam as suas vestes disputando as vestes de Jesus. Ele pediu ao Pai para perdoar, porque eles não sabiam o que faziam. Então todos nós também temos que perdoar os nossos irmãos. Porque se não perdoar, irmãos, não adianta cantar 40 anos, 50 anos no conjunto coral.
e ter alguma coisa contra alguém. É um impedimento para que a Santa Vó Rosa derrame as bênçãos sobre os irmãos. É um impedimento para que o Santo Irmão Aldo derrame as bênçãos sobre os irmãos. E todo o serviço que fazem pode não ser recebido por ela e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus e pela Virgem Maria Santíssima. Dada a importância do perdão, irmãos, nós não podemos deixar de perdoar não só os irmãos aqui na igreja, mas qualquer pessoa da sociedade. Jesus mesmo nos ensinou que se forem orardes, primeiro perdoa a quem te ofendeu, para que tuas orações sejam recebidas no reino dos céus. Então, se nós não perdoarmos, não adianta ficarmos orando, não adianta ficarmos muitos anos nesta igreja. É perda de tempo. Porque o perdão deve ser praticado de forma infinita. Jesus nos ensinou sobre isso. Perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Então não há número de vezes, mas que todos nós possamos ter o nosso espírito limpo diante de Deus, quando formos cantar no conjunto coral. Isso muito vai nos ajudar a cada um dos nossos irmãos. Nós também não podemos ser egoístas. O corista, ele não pode ser egoísta, de querer fazer tudo da forma e do jeito dele. Porque o conjunto é um trabalho coletivo. E os irmãos sabem, os hinos que são ensaiados, que são apresentados, tem muitas dinâmicas. E é preciso que todos estejam unidos no mesmo ideal, no mesmo objetivo. Nós estamos falando de união espiritual. É a unidade perfeita com o reino dos céus. Cada um dos irmãos que hoje estão aqui são diferentes entre si. Cada um tem um porte físico diferente, um gosto diferente. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da união espiritual. É essa que nós precisamos ter, para que o nosso trabalho não só flua corretamente, mas, como eu já disse para os irmãos, que sejam recebidos no reino dos céus. E que nós possamos sempre nos amar uns aos outros. Porque todos nós, irmãos, que aqui estamos, um dia que formos morar no reino dos céus, vamos estar todos juntos. Porque o ministério do coral é eterno. A Santa Vó Rosa assim nos ensinou. O Santo Irmão Aldo assim nos ensinou. É um ministério que continua no reino dos céus. Nós vamos cantar e tocar ao lado dos nossos irmãos que aqui estão. E é para toda a eternidade. Aqui é durante um tempo. Mas quando formos para o reino dos céus, é com os nossos irmãos que nós vamos morar para toda a nossa eternidade. Então, quando algum irmão, uma irmã for fazer um solo, for tocar um instrumento, vamos todos orar por ele. Desejar o melhor para ele, que ele faça bem feito, porque para Deus nós fazemos sempre o melhor. E por mais que nós façamos, nós não pagamos tudo aquilo que recebemos do reino dos céus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima e dos santos que eles enviam para estar em nossas reuniões, porque eles vêm com todo o poder do reino dos céus, vêm com todo o poder que a Santa Vó Rosa lhes dá, para poder abençoar, proteger a todos os irmãos. Então, uma atitude errada, às vezes, de um irmão que esteja em desacordo no coral, que fere a união tão pregada nesta igreja, pode acabar com o serviço de todo o conjunto coral. Porque um sentimento negativo pode colocar a perder os trabalhos que o conjunto coral realiza. Às vezes, por causa de apenas um ou outro corista. E aqui também eu me lembro que na semana passada veio um aviso no nosso boletim, nos falando da participação nos ensaios.
A importância do corista participar dos ensaios, a não ser que seja um motivo justo para faltar. E também não chegar atrasado, né, irmãos? Para não prejudicar os trabalhos do conjunto coral. Chegar no horário também faz parte da união. Porque se todos não chegarem no horário, não teremos ensaio, não teremos apresentações. Ainda bem que nós podemos contar com coristas que são exemplos, que abraçam esta missão, este ministério com amor, com fé, e que tudo fazem para dar o melhor de si aqui. E assim é possível tocar a igreja. Então, o privilégio daqueles irmãos que estavam cantando naquele dia para aquela senhora da Espanha, eu sempre retorno nesse ponto porque ele nos ensina muita coisa. O privilégio, irmãos, de poderem ter sido usados pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, para poderem cantar aquele hino para aquela irmã. Foi uma oportunidade que ela nos deu. E nós não sabemos quantas oportunidades nós teremos aqui. Quantos irmãos que achavam que tinham muito o que fazer, muito o que trabalhar ainda aqui nesta igreja, e não tiveram tempo para isso. Então aproveitem as oportunidades que são dadas nesta igreja pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, para trabalhar, para exercer o seu ministério com glória, porque exercendo o seu ministério também estarão aumentando o seu galardão, que além de proporcionar uma vida melhor aqui nesta terra abençoada e feliz, ainda quando forem morar na glória de Deus, irão ter um galardão maior porque trabalharam e fizeram por merecer aqui nesta terra. Então Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deu exemplo de união. E eles viveram isso em suas vidas. Então, quantos jovens que nasceram aqui nesta igreja, até pessoas já um pouco mais velhas de idade, que nasceram na igreja apostólica, e que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo cuidaram desde o ventre da sua mãe. Deu a eles saúde, deu dons, e que hoje, adultos, ela espera que seja um instrumento nas suas mãos, para ajudar ela a converter almas, salvar almas. E alguns, ainda bem que são poucos, que com seu exemplo às vezes negativo, atrapalha todo o trabalho do nosso conjunto coral. Nós temos visto isso. A Santa Vó Rosa tanto espera dos jovens que ela ajudou a criar. A Virgem Maria Santíssima ajudou a criar esses jovens que hoje estão no coral, deu a eles os dons, porque esperava tanto que ele pudesse ajudar a igreja. Porque a igreja depende dos dons dos irmãos, como o pastor que me antecedeu falou sobre isso. Depende, irmãos. Porque os jovens, as crianças de hoje, são o futuro da nossa igreja. E nós não podemos esquecer disso. É por isso que a Santa Vó Rosa investe tanto, com seu poder, com suas virtudes, nos jovens, que tem apresentado trabalhos belíssimos, como nós vimos ontem, e vamos continuar vendo, porque a festa ainda continua, do Natal de Jesus, que é o que nós estamos comemorando. E também é bom lembrar que nós não podemos ou não querer ser melhores que ninguém. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, Jesus, tinham muito poder. Eu digo tinham, porque nós estamos se referindo na época em que eles viveram fisicamente aqui entre nós. Mas eles nunca quiseram ser superiores a ninguém. Então não somos nós, aqui na igreja, que iremos querer ser melhores do que ninguém. Porque todos nós aqui servimos ao mesmo Deus.
Servimos ao mesmo Jesus, a mesma Virgem Maria Santíssima, o mesmo Consolador e o mesmo profeta Santo Irmão Aldo, porque somos uma família só, assim como ele nos ensinou. Então, um coral obediente e unido, ele tem o privilégio de ter o coral de anjos e santos cantando junto com os nossos irmãos. E uma pergunta para reflexão de todos os nossos irmãos, que cada um faça para si mesmo. O que eu preciso melhorar hoje para ser mais unido no conjunto coral? E aqui eu estendo esta pergunta a toda a igreja de modo geral. A todos os irmãos, a todos os componentes do ministério, aos regentes, músicos e coristas. Pensem, o que nós podemos fazer hoje, agora, para melhorar a nossa união, para melhorar as nossas atitudes, o nosso proceder, para que amanhã nós tenhamos conjuntos corais melhores, uma igreja muito mais bem preparada, que a Santa Rosa pode contar, para até cumprir a missão mais rápido, porque o tempo passa rápido, e precisa dessa união. Por isso o Santo Irmão Aldo pregou tanto, através dos boletins, sobre a união. E até quando ele ainda estava para terminar o seu ministério, ele nos disse que não tinha alcançado a união que tanto desejava. E por isso nós sempre falamos sobre isso. E principalmente no conjunto coral, porque como é um trabalho coletivo, a união ainda é mais patente, ela precisa ser adotada. Senão nós não conseguimos fazer o nosso trabalho. Então conversem, a partir de hoje, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Jesus e com a Virgem Maria Santíssima. Peçam a ela sabedoria, inspiração, para que possam sempre ser melhores do que ontem. E façamos também uma reflexão, uma análise do nosso ano de 2025, que agora está chegando ao fim. O que nós fizemos de bom neste ano e que ainda dá para melhorar, porque sempre dá. Sempre nós temos um ponto, alguma coisa, seja na doutrina, na disciplina, que podemos fazer melhor. Então cada um analise por si mesmo o que pode fazer melhor hoje. E aquele que fez alguma coisa, porventura não foi tão boa, não foi tão unido no coral, chegava atrasado nos ensaios, não participava, faltava muito, não contribuía com o conjunto coral, que analise o seu ano de 2025 e analise o que espera da igreja, o que espera da Santa Vó Rosa, o que espera do Santo Irmão Aldo, e façam o melhor. Porque eu tenho certeza de que todos os irmãos que assim fizerem serão muito felizes e abençoados. Nós temos à disposição todo o poder do reino dos céus, derramada pelas mãos poderosas da nossa Santa Vó Rosa, mãos tão santas que estão estendidas a todos nós, derramadas pelas mãos da nossa amada Mãe Virgem Maria Santíssima, que com todo amor, todo cuidado, tem derramado bênçãos incontáveis sobre todos os nossos irmãos. Mãos tão santas do nosso querido e amado profeta Irmão Aldo. Quantos de nós aqui seguramos a sua mão fisicamente, a mão dele? Beijamos aquela mão santa, que ainda hoje em espírito, ele estende a todos nós. Mãos de Jesus, que com muito amor e todo o poder do reino dos céus está estendida a todos nós. Então a nossa salvação, a nossa paz e a nossa felicidade está em nossas mãos. Todo o poder aqui está, basta que nós estendamos as nossas mãos e seguramos firmes nas mãos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, entregando a eles todas as nossas preocupações, para que nós possamos ser realmente felizes, protegidos
abençoados, como ela quer, como o Santo Irmão Aldo quer, a Virgem Maria Santíssima e Jesus, que nós sejamos. Só depende de nós. Então, que a proximidade do novo ano, de 2026, nos faça refletir sobre o valor de cada um de nós para a Igreja Apostólica, para o Reino dos Céus, e que nós possamos melhorar a nossa união, para que unidos nós sejamos mais fortes e que a Igreja Apostólica possa cumprir a sua missão nesta terra. Amém. Eu deixo essas palavras aos corações dos nossos irmãos. E agora, em continuidade à nossa reunião, nós vamos ouvir a ser apresentado pelo conjunto coral uma orquestra de câmara. Gratidão e louvor.
Eu agradeço a atenção de todos os irmãos nesta reunião. Agradeço o conjunto coral por suas belas apresentações. Agradeço também ao Conselho Deliberativo pela oportunidade de realizar esta reunião. E também agradeço a todos os telespectadores e internautas que nos acompanharam por meio dessa transmissão. E desejo a todos os irmãos um feliz Ano Novo. E a reunião nós vamos para terminar. Eu peço por gentileza a todos aqueles irmãos que puderem, que se coloquem em pé. Com suas mãos levantadas aos céus, suas cabeças curvadas e os seus olhos fechados, em sinal de reverência, de submissão e de respeito ao nosso Deus e aos santos e anjos aqui presentes nesta reunião, assim nós vamos orar. Ó amantíssimo e boníssimo Deus, nosso Pai Celestial, neste momento tributamos a Ti toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor, e também ao seu divino Espírito Santo, de onde emana todas as bênçãos e as virtudes tão santas e tão necessárias para o nosso dia a dia. Agradecemos pela oportunidade que nos deste, de hoje aqui juntamente com os nossos irmãos, poder ter meditado sobre temas tão importantes, sobre o ministério do nosso santo profeta irmão Aldo, que foi aqui também proferido, e também da importância do conjunto coral e da importância da união de todos eles para que seus louvores sejam recebidos no reino dos céus. Agradecemos também a presença do nosso mestre, amado Senhor Jesus, em nossas reuniões. Também a presença da nossa amada Mãe, Virgem Maria Santíssima, que sempre tem ajudado esta igreja e que cremos continuará nos ajudando até que esta igreja possa cumprir a sua missão aqui nesta terra. Agradecemos também a Santíssima Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, que muito nos alenta, nos consola, nos protege e derrama bênçãos incontáveis na vida de todos os nossos irmãos. Agradecemos ao nosso santo profeta irmão Aldo, por tudo que tem feito por esta igreja e que continua hoje nos dirigindo em espírito e verdade. Ó santa e querida Vó Rosa, neste momento, eu imponho a minha mão nessa caixinha de pedidos de oração. Os teus filhos que aqui colocaram, assim o fizeram porque confiam no teu poder. Confiam no poder do santo irmão Aldo, confiam no poder da Virgem Maria Santíssima e de Jesus nosso Senhor. E eles pediram para seus amigos, vizinhos, conhecidos, parentes, porque precisam, estão passando por dificuldades, por problemas de saúde, que eles sejam alcançados pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua justiça, e que eles possam ter paz, saúde e muitas felicidades. E neste momento, na certeza de que a Senhora recebeu em seu trono de glória, juntamente com Jesus, com o nosso santo irmão Aldo, com a Virgem Maria Santíssima, todos os trabalhos que aqui foram realizados nesta reunião de hoje, eu declaro encerrada esta reunião. Recebam, irmãos, neste momento, as bênçãos do nosso Deus e de seu divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, nosso Senhor e Salvador, as bênçãos da nossa amada Mãe, Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da nossa Santíssima Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador e as bênçãos do nosso santo e amado profeta, irmão Aldo. Amém.